palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 11 e 12. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 11 e 12. Vocês acharam? Diga assim: eu creio no novo de Deus. Eu creio na nova história que o Senhor tem para a minha vida. Então, querido, agora seja um profeta e fale para alguém: você tem uma nova história. Amém? Uma nova história. Precisamos de uma nova história, irmãos. Em meio a tantas dificuldades, só com uma nova história para a gente poder vencer. Deixa o Senhor colocar um ponto em algumas coisas, Ele virar a página e falar assim: vou fazer tudo novo. Deixa Ele fazer isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Versos 11 e 12 dizem: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos ler juntos aqui na tela, por favor? 1, 2, 3. Eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou. Volte lá no 11, agora só as mulheres. Eu lhe digo. Voltemos ao 11, só os homens agora. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos. Amém. O finalzinho do verso é: nunca vimos nada igual. Chega uma hora da nossa história que nós temos que ouvir isso aqui: Senhor, eu nunca vi. Está entendendo o que o Senhor tem para nós? Quando as coisas começam a se repetir, irmãos, na nossa vida, há uma tendência em nós nos acostumarmos com as circunstâncias. Mas nessa noite eu já quero ser um profeta do Senhor. Você verá coisas que você nunca viu nada igual. Você desfrutará de coisas que você nunca desfrutou. Você pisará em lugares que você nunca pisou. Porque quando o Senhor traz uma palavra como essa ao nosso coração, irmãos, é porque Ele quer fazer isso entre nós, chegar a um ponto que nós nunca vimos nada igual. Estamos tão acostumados à nossa rotina, a acordar, ao banho, à higiene, ao café, o que for, qual for a tua rotina pela manhã. Mas quando Jesus, queridos, Ele está realmente no nosso dia, Ele não é o mesmo dia de Deus. Quando Jesus, e nós convidamos Jesus para o nosso dia, não é mais a mesma coisa. O que é lindo nessa passagem, nesses últimos 2 versos que nós lemos desse contexto, é que Jesus, ele chega na sua própria casa. O verso 1 diz que Jesus estava vindo da Galiléia e chega em Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum, era uma aldeia de pescadores. Então todos os pescadores, inclusive Pedro, André e João, eles moravam nessa aldeia. E chega um momento que Jesus também vai morar nesse lugar. E ali era a base de operação de Jesus. Jesus chega na casa e as pessoas sabem que Ele está na casa dele. E rapidamente a casa fica lotada. Todo tipo de pessoa estava naquele lugar. Eram pessoas enfermas, eram pessoas sábias, eram pessoas simples, eram pessoas ricas. Eles tumultuaram a casa
e a ponto de, diz o texto, que não tinha mais como entrar na casa. E inesperadamente se vê 4 homens marchando com uma maca, está deitado lá um paralítico, e Jesus, que é mestre em fazer milagre, e Jesus que muda a nossa história, os homens eles chegam naquele lugar, não têm acesso a Jesus, mas Jesus é acessível, amém? As pessoas até podem nos impedir de chegar ao Senhor, mas sempre haverá um olhar de Jesus da nossa direção, que vai nos atrair para Ele, mas que nós precisamos ter um toque em Jesus, nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus, não deixe as circunstâncias te impedir a chegar a Jesus. Não deixe tudo que te tem sondado, que tem estado em volta de você, não deixe que isso te impeça de se aproximar de Jesus. Por mais que haja uma multidão impedindo, por mais que haja um montão de problema impedindo, se esforce, dedique-se para chegar até Jesus. Só viemos aqui hoje porque nós acreditamos no nome poderoso de Jesus. Só nos reunimos nesse lugar aqui hoje porque nós temos a convicção que Ele pode fazer algo sobrenatural em mim e em você. Esse é um ambiente de sobrenatural, amém? Então Ele pode fazer o sobrenatural. Esses homens chegam na casa, as casas lá em Israel, na verdade, não eram casas tão altas, com telhados tão altos como o nosso. E esses homens se aproximam dessa casa e escorado na casa tem algumas escadas, porque essas escadas, nossos irmãos, eles colocavam tanto o trigo lá em cima do telhado para secar, o vento esparramar a palha do trigo, e era muito fácil subir no telhado. Uma média de, Aguinaldo, 2 metros de altura, não tem como cair num telhado desse, só se, né? Nosso irmão Aguinaldo que está sempre nas alturas, impressionante como não tem medo. Mas lá em Israel, 2 metros de altura, um pouquinho, 10 centímetros a mais que eu, de telhado. Acho que eu ia sofrer lá, né? Andar encurvado. Mas os nossos irmãos chegam lá e vê que não tem como entrar. A multidão está lá, mas tem um apoio, mas tem como fazer algo que veio na nossa ideia. Nós vamos aqui subir no telhado e a gente vai fazer esse homem chegar até Jesus. O lindo dessa passagem, não é o foco hoje, mas eu preciso falar para vocês, é que mesmo em dificuldade, mesmo sem condição de retribuir nada, esse paralítico, ele tinha amigos. Isso é profundo. Como está o teu ciclo de amizade? Aliás, ainda estamos construindo amizades? Na hora que o negócio fica estreito, para quem que você liga? 3 horas da manhã. É para o amigo, não é? Você tem esse amigo que pode ligar 3 horas da manhã? Na hora que você não pode fazer nada, você não tem nenhum recurso, quem é que vai pegar os seus braços? Quem é que vai te fortalecer? Quem é que vai te ajudar a caminhar quando você não pode fazer nada? Quando eu não posso fazer nada? Esse texto está dizendo para nós, os amigos são fundamentais na nossa existência. Sem amizade a gente não vive. Sem amigos nós não crescemos. Sem amigos nós não amadurecemos. Quer uma dica sobre isso? São os amigos que nos abordam e falam assim para nós: o que você está fazendo está tudo errado. E a gente não se ofende, a gente fala assim: amigão, valeu, obrigado. Mas quando não é um amigo, a gente fala assim: está tudo errado o que você está fazendo. Sabe o que acontece? O bicão fica do tamanho de Lins, olha lá, não gosta de mim. E a gente coloca uma série de desculpas. Quando nos ofendemos com a verdade, é porque ainda não há amizade. Mas quando alguém vem e dá um toque em nós e fala: olha, isso aqui precisa mudar, isso aqui não está legal. Está vendo essa circunstância aqui? Precisa de nova direção, precisa de um novo posicionamento. Irmãos, amigos é para isso. Jesus teve 12, dia e noite, manhã, tarde e madrugada, comendo junto. Amigo é aquele que come picanha e ovo junto, não é só picanha. Amigo é aquele que toma Coca-Cola e água, não é só Coca-Cola. Amigo é aquele que mora quando a casa não é legal, e também quando está numa mansão, ele continua sendo amigo.
Amigo é aquele que anda a pé e também que anda num bom carro. Amigo é aquele que anda de bicicleta e aquele que anda e assim vai. É amigo. As coisas não interferem na amizade porque são amigos. Isso é lindo no relacionamento de amizade. E esse paralítico, ele tinha não só um, ele tinha 4 amigos. Um só não ia conseguir levar ele lá até Jesus. Mas como o paralítico, ele ouve que Jesus chegou em Cafarnaum novamente, ele manda um WhatsApp lá, pessoal, Jesus está aqui. Seria assim hoje, né? Tem que atualizar a palavra. Galera, ele chegou, bora lá. Resposta dos amigos: demorou. Pensei que você nem ia me chamar. Não é assim? O amigo se sente excluído quando algo bom não chegou ali. Vendo a circunstância desse homem que tem 4 pessoas para levá-lo, eu me arrisco a dizer que ele tinha mais que 4 para poder levar. Esse paralítico tinha mais que 4 amigos. Falo com convicção, porque quando chega no momento crítico, irmãos, de chegar nessa casa, de arrancar o telhado, de segurar o paralítico e subir e descer, 4 pessoas não dá conta de fazer todo esse trabalho que foi feito aqui, 4 não dá conta. É cuidar do rapaz para não ser pisoteado na multidão, é apoiar a escada, é subir na escada, é destelhar a casa, tem que ir se ajeitando para poder acontecer aquilo que o amigo pediu. Quero chegar até Jesus. E é lindo essa passagem, que quando os amigos chegam na casa de Jesus, a multidão está lá e nenhum fala assim: vamos embora, tem muita gente, né? Uma hora mais tarde a gente volta. Os amigos falam assim: vamos até o final. Tinha um ditado, Gedson, no quartel, que era assim: quem sai junto, chega junto. E é desse jeito. Quem sai junto, chega junto. Esses homens, irmãos, eles vêm a essa casa e abordam de uma forma muito estranha Jesus pelo telhado. Mas tem algumas lições para nós aqui que eu já quero deixar claro, conforme a palavra nos orienta. O que esses homens fazem é o princípio do corpo, é o princípio de igreja. A igreja faz isso. A igreja, ela rompe, a igreja, ela não fica olhando para as circunstâncias, a igreja abraça aquele que precisa de ajuda e fala: é hoje que você vai ser curado. É hoje que a história vai mudar. É hoje que essas circunstâncias vai mudar. É hoje que esse cenário vai ser mudado. Por quê? A igreja é um corpo e o corpo, ele é interdependente. Dependemos uns dos outros. Sabe quem está do teu lado aí? Talvez você não tenha intimidade, mas você depende dele. Abra lá em 1 Coríntios 14, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Glórias a Deus. Deixa eu achar o verso aqui, só um minutinho. Glórias te damos, Senhor. Capítulo 12, por favor. 12, verso 12 também. Capítulo 12, verso 12 em diante. Diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha para cá, por favor. Ora, acha alguém que você vai ser profeta. E diz assim: eu estou ligado profundamente a você, porque nós somos um corpo. Doideira, né? Uau! Verso 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ouça isso agora: quer judeus,
quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um único espírito. Agora ouça isso. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ainda assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Repita comigo. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Querido, sabe aquele dia então você fala, Senhor, estou me sentindo tão frágil, tão debilitado. O Senhor diz assim para nós, você está ligado no corpo? Está tudo certo, tem mais gente sustentando aí. Inclusive em oração, irmãos. A gente só sobrevive porque tem gente orando por nós agora, neste momento. Deus, Ele é poderoso, irmão, para revelar, pastor Juarez, a nossa imagem, a nossa face. Uma pessoa lá nos Estados Unidos falar, ore por aquela pessoa lá no Brasil. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para revelar a nossa família, a nossa história para a pessoa lá no Oriente, lá no Japão. E falar assim, olha, ore por essa pessoa lá no Brasil. Deus é poderoso para isso. Você pode estar dormindo e tem alguém orando por você em algum lugar do planeta, mas tem o Senhor cuidando de nós. Então o dia que nós nos sentimos fracos, a Bíblia diz, isso quer dizer que nós somos indispensáveis. O Senhor, Ele não descarta nenhum membro do corpo. Verso 23, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns aos outros. Ouça isso, verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Não tem como a nossa comunidade ter alguma enfermidade e eu ficar aqui, oh, glória a Deus, aleluia, tem coisa errada. Não tem como a nossa comunidade estar super bem e eu lá para baixo. Não, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se o membro se alegra, todo o corpo. Entendeu porque é importante, irmão, nós buscarmos estar bem com o Senhor e bem com os irmãos? Quando não estou bem, a comunidade não está bem. Verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Olha o verso 31. Então, ou entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E quando entra em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, eu nada. Sabe por que vale a pena estar aqui? Porque existe um vínculo de amor entre nós. Senão a gente não consegue estar aqui. Irmãos, faltou amor, qualquer comunidade, qualquer ajuntamento, ele se desfaz. Mas que tipo de amor é esse que a Bíblia diz? É esse amor que esses 4 homens aqui tinham para levar um paralítico até Jesus. Um amor
altruísta. O que é um amor altruísta? Aquele que nega-se a si mesmo, ele não quer tirar vantagem de nada. Ele não está esperando recompensa, ele só ama. Vai ao capítulo 13, por favor. Eu tenho que entrar nesse texto, não estava programado, mas eu tenho que entrar nele. Verso 4, 13, 4 de 1 Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha. Olha para cá, por favor. Ai, carregar esse paralítico, vamos deixar ele aqui mesmo, ai que peso, essa carga, não dá. O amor é paciente. O amor, ele suporta. O amor é bondoso. Irmãos, entrou na agressividade verbal, não é mais amor. Entrou, desculpe o termo, na estupidez, não é mais amor. O amor não inveja. Quem tem amigo? Levanta a mão aí. Quem tem amigo? Todos nós temos. Deixa eu contar um segredo. Sabia que os nossos amigos têm outros amigos que não é nosso amigo? Sabia disso ou não? Aí, o nosso amigo de hoje, domingo, nos chama lá para um almoço. E o outro amigo lá dele também chama, que você não tem vínculo. Aí começa o chororô. Ah lá, não liga para os pobres, né? Sabia que ia lá. O amor não inveja. O amor é resolvido. Não tem crise com outros amigos. O amor não se vangloria, não se orgulha. Verso 5, que é chocante. Não maltrata. Meu Deus. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Vou falar bem calmo agora. Não guarda, igual o francês, vou falar, rancor. Guardou rancor? Não é amor. Se irou facinho? Não é amor. Procurou interesse próprio? Verso 7. 6. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Conhecereis a verdade, Verso 7. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem que suportar, fazer o quê? Sabe aquela bênção de esposa? Suporta. Aquela bênção de marido? Suporta. Sabe aquela bênção de sogra? Sogra é bênção, ok? Sabia disso ou não? Estou com a sogra lá em casa. Deus está fazendo algo maravilhoso, irmãos, na minha família. A hora que mais precisamos de um apoio, chegou a sogra lá em casa. Falei, glória a Deus, o Senhor é poderoso. Paparicando a pastora lá, cuidando. Um dia eu conto a história para vocês. O que Deus está fazendo nessa casa. Mas quando diz suportar, não é a gente falar assim, eu vou ter que engolir isso aí. Não, isso não é suportar, isso é tolerar, é diferente. Tolerância. Só que alguns é tolerância zero, né? Suportar é o que esse púlpito está fazendo para o tablet. Ele está dando suporte. O púlpito saiu, acabou o tablet, Liliana. Suportar, é você pegar a pessoa e fazer assim com ela. Dar suporte. É diferente do entendimento que nós temos, irmãos, de suportar, que é, agora eu vou ter que engolir essas circunstâncias. Não. É crer tão poderosamente que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Deixa eu contar um segredo que aqui não é segredo para vocês. Se você está sofrendo, se você está crendo, se você está esperando, Deus está agindo na tua casa, na tua família, mas não desista, suporta, em nome de Jesus. Continua crendo, continua esperando, e não é pela metade. Aqui diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Deus não faz nada pela metade, a obra dele é perfeita.
A obra dele é completa. Então continue esperando no Senhor. Verso 8: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Vai lá para o último verso, 13. 12 e 13, por favor, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é quem? Por que esses 4 homens pegam esse paralítico e levam até Jesus? Porque eles amavam. Por que alguém chegou para você hoje, talvez aconteça isso hoje na tua casa? Vamos louvar o Senhor, vamos na igreja. Sabe por que a pessoa te fez esse convite? Porque ela te ama. Talvez o teu convite não foi atendido. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Continue convidando, continue falando. Não chamo mais meu marido. Continua chamando. Tem um ditado popular, isso aí é bíblico, depois nós falamos o versículo. O ditado popular é água mole e pedra dura. Vou até beber água aqui. Sabe aquele parente casca grossa? Continua lá gotejando na casa dele. Sabe aquele filho casca grossa, nervoso, arisco? Continua gotejando lá em nome do Senhor Jesus. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Por que você vai desistir hoje? Por que você abrir mão já da tua casa? Por que você disse essa semana assim: agora eu vou cuidar de mim? Tem um grito de Deus falando: não, continue amando, continue perseverando, continue crendo, continue suportando. A obra ainda não terminou. Por enquanto nós vemos em parte. Um dia nós veremos plenamente. Continue buscando ao Senhor pela tua casa, por tua família, em nome do Senhor Jesus. Não desista. Então aqueles 4 homens, eles se aproximam da casa de Esther e colocam lá no meio de Jesus. A primeira atitude de Jesus: olha para o paralítico, olha para os amigos dele. A ordem comum seria Jesus falar: ser curado. Mas Jesus, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Irmãos, isso é chocante. O que o homem queria ouvir eu quero andar, Jesus. O senhor vai falar que eu vou andar aqui? Tem muita gente andando, um monte de gente sendo curada aqui. O senhor vai falar que eu vou andar? Aí Jesus diz assim: deixa eu tratar pela ordem. O teu problema primeiro, paralítico, é o pecado. Jesus trata primeiro o pecado. Não adianta um corpo saradão, bonitão, bombado, mas a alma em pecado está enfermo do mesmo jeito. Não adianta uma beleza exterior, uma estética fitness. Não adianta um corpinho de Barbie e estar em pecado. Não adianta a esperteza e a agilidade do Homem-Aranha estar em pecado. Não adianta estar mega produzido e estar em pecado. Jesus, ele vai tratar primeiro da alma. O negócio de Jesus é com a alma da pessoa, porque ele veio salvar aquele que havia perdido. Salvação é o primeiro negócio de Jesus. E o que é mais grave é que a enfermidade desse homem, o problema era o pecado. Só estava paralítico porque tinha pecado. E Jesus começa a perdoar primeiro. Quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, lá dentro da casa tinha um grupo de religiosos. Religioso é aqueles que vêm para ser a bancada jurídica do culto, né? Vamos ver se Jesus vai errar. Vamos ver se Jesus vai pecar. Vamos ver se Jesus vai falar alguma heresia. Então, a hora que Jesus fala: perdoados estão os teus pecados, aqueles homens dão um pulo na cadeira. Quem perdoa é Deus. É blasfêmia. Só você ler o texto a partir do verso 1.
Os homens ficam bravos com Jesus porque ele está perdoando o pecado, mas eles não entenderam que quem estava ali verdadeiramente era Deus, e o negócio de Deus é perdoar pecado. Jesus é Deus, amém? Eu e o Pai somos um, Jesus falou no Evangelho de João. Então Jesus, ele começa tratando primeiro do pecado, e é o que ele quer fazer conosco. Algumas enfermidades em nós é fruto de pecado. Algumas circunstâncias no nosso corpo é resultado de uma vida de pecado. Mas como Jesus, ele não deixa as coisas como estão, a primeira coisa que ele aborda é tratar da nossa alma, nos resgatar, tirar de dentro de nós aquele inferno que foi gerado, irmãos, porque o pecado é a porta do inferno que se abre e o diabo entra, é isso que é o pecado. E toda sorte de atrocidade acontece quando o pecado está lá. Jesus perdoa o pecado do homem, os homens ficam bravos com Jesus, ninguém pode perdoar pecado, e Jesus ele fala, então se o problema é esse aí, se é só perdoar o pecado, e o homem está com o pecado perdoado, Jesus também dá um brado, e nós lemos lá o verso 11, eu lhes digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa, e fala que o homem já respondeu, pegou a maca, saiu fora do meio da multidão, e todo mundo ficou assim, de queixo caído, porque além de pecado perdoado, o homem voltou à sociedade, voltou a andar, voltou para a família, voltou para os amigos, porque a obra que o Senhor faz, ele inicia, tem meio, mas ele termina, ele não só perdoa o pecado do homem, ele restitui a dignidade do homem. Então o Senhor não quer só te perdoar nessa noite, ele quer restaurar a tua dignidade. Mas o negócio de Deus, através da nossa vida, e nós somos um instrumento, diga eu sou um instrumento de Deus aqui na terra. Você crê nisso ou não? Você só existe para Deus te usar, pronto e acabou. Criados para a glória de Deus nós somos. Mas como Deus ele está em movimento, como Deus ele vê essa paralisia e não permite esse homem ficar na paralisia, ele vai lá e cura e o homem volta para a sua atividade normal. E nessa noite, querido, o Senhor ele quer curar algumas paralisias que há em nós. A família paralítica. Não acontece mais nada, não flui nada, ninguém se converte, não há mudança de vida, não há avanço no estudo, não há avanço profissional, não há avanço na sociedade. A família lá paralisada. A vida profissional paralisada. Tudo paralisado. E Deus tem problema com paralisia, Ele não gosta de paralisia. Ele vem nessa noite para mexer com a tua casa. Ele vem nessa noite para mexer com o teu casamento. Ele vem nessa noite para mexer com a tua vida. Ele vem nessa noite para mexer com a tua alma, porque Ele quer tirar toda a paralisia que é em nós, irmãos. Quando esse homem ele é curado, ele volta para a casa dele, e ele volta para a sociedade, com certeza, o assunto foi outro, a conversa foi outra, eles queriam saber quem fez aquele milagre, eles queriam entender como aconteceu, então o testemunho de vida começou. Tenho certeza que esse homem se tornou um grande evangelista. Porque quem é curado não consegue ficar calado. Alguém já recebeu qualquer tipo de cura do céu aí, do Senhor? Alguém já recebeu? Irmãos, é bom demais falar, olha, eu estava numa circunstância, e o Senhor agiu, e Ele arrancou isso, e Ele tirou aquilo, e a mão do Senhor me sustentou, e a gente começa a contar aquilo que o Senhor fez. Isso é maravilhoso. Só de você fazer isso, você é um grande evangelista do Senhor. Evangelho quer dizer levar as boas novas. Quantas pessoas precisam ouvir as nossas boas novas? Quando Jesus está entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, as pessoas falavam, os judeus, os fariseus fala para o povo parar de adorar desse jeito. Aí Jesus diz assim, se o meu povo parar de clamar, quem quer clamar, irmãos? De um jeito ou do outro, Deus vai ser adorado. E Ele é adorado. Se a gente se calar, irmãos, Deus vai usar outros instrumentos, mas Ele vai usar. Mas como Deus ele dá movimento para as coisas, abra lá em Gênesis 1 e versos 1 e 2, por favor. Vamos ler junto esse trecho da palavra. Gênesis 1, versos 1 e 2.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. E a terra, sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, Deus não fica parado, irmãos. Ele mexe com a nossa casa mesmo. Ele mexe com a nossa circunstância mesmo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, por que Deus se moveu lá para o paralítico? E por que fez o paralítico se mover? Ouça isso. Porque eles tiveram uma atitude inesperada. Vamos abrir o telhado? Vamos descer esse rapaz pelo telhado aqui? Ouça isso. Até quando você vai ter a mesma abordagem, a mesma atitude, a mesma conduta? Na matemática diz que vai ser o mesmo resultado. Mas quando fazemos algo inesperado, quando nós rompemos em fé, quando nós acreditamos e com ousadia que o Senhor é por nós, irmãos, a gente começa a fazer os negócios inesperados. Alguns exemplos de negócios inesperados. Eu sei que alguns irmãos já têm essa prática aqui. De repente, você acorda lá, 2h29 da manhã, horário nem, né? Se eu falei, eu quero repetir. 2h29 não é o horário que a gente acorda porque, que gostoso, acordei, vou no banheiro. Irmãos, esse horário, nosso sono está profundo. Pode fazer cosquinha no seu pé, você não acorda. Não tem gente que é assim? As esposas que digam, né? Para de roncar, homem. Que 2h30 da manhã. Aí do nada você, até parece que para quem tomou um café. Né? Quem gosta de tomar café, parece que tomou um café, ficou acordado. Não. Se você acordou 2h30 da manhã, ou 2h29, o Senhor está aguardando algo inesperado, meu e seu. A gente vai lá no banheiro igual um zumbi. Vai ficar rolando para lá para cá, até 5h da manhã. O Espírito Santo assim, rapaz, faz algo inesperado que eu tenho algo maravilhoso para fazer. Tem uma atitude inesperada que eu tenho algo grandioso para te entregar. E a gente lá rolando na cama. Sai da cama em nome de Jesus, joga o joelhão no chão e fala, Senhor, eu estou aqui porque Deus falou para fazer algo inesperado hoje. Vai estar todo mundo dormindo na tua casa. Vai lá no quarto das crianças, eu te abençoo e joga toda a sorte e bênção sobre as crianças. Tiver o marido lá dormindo, aproveita a hora, coloca a mão na cabeça dele e fala, Senhor, abençoa esse homem aí. Está dormindo, o sono do justo, muda esse coração e vai profetizando. Faz algo inesperado em nome de Jesus. Acordou 2h29 da manhã, já começa a abençoar a tua empresa, a tua profissão, os teus negócios. Faça algo inesperado. Alguém disse na minha infância que de madrugada a fila do céu é menor. É a mesma fila, né, irmãos? Aliás, não tem fila. Deus responde quem clama. Clamou, ele responde, irmãos. Hebreus 13:11, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será. Se a gente clamar, ele responde. Mas eu tenho alguns desafios para você. Sobre atitude inesperada, aquilo que ninguém. Enquanto nós ficarmos polidos nas nossas rotinas, nas nossas agendas, no jeitão de adorar ao Senhor, irmãos, nossa vida não rompe. Espírito Santo, me ajuda a lembrar. Romanos 1, por favor, abra lá. Deixa eu ver se é esse texto lá, vai abrindo comigo aí. Deixa eu ver se é o texto mesmo. Romanos 1. Um 16. Romanos 1:16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, primeiro e depois. O começo do verso diz: não me envergonho do... teus vizinhos sabem que você é evangélico? Não me responda. Os teus amigos de trabalho lá já sabem que você serve ao Senhor? Muitas vezes a gente fala entre os dentes, né? Qual que é a sua religião? Evangélico.
Irmãos, não se envergonhem do Evangelho. Sabe por quê? É poder de Deus para a salvação. Sabe por que esses homens subiram no telhado? Porque não se envergonharam. Enquanto a gente ficar com a nossa vergonhazinha, com a nossa timidezzinha, enquanto a gente ficar com esse monte de coisinha nossa, a gente vai perdendo esse poder de Deus na nossa vida. Enquanto vamos tentando formatar Deus, colocar Deus no molde, irmãos, não tem como formatar Deus, não tem como colocar Deus numa matriz. Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é o digno, Ele é o todo-poderoso, é o nosso Deus que atende o nosso clamor. Então, em nome do Senhor Jesus, comece a fazer coisas inesperadas na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua família, onde você estiver, faça coisas inesperadas. Pastor, mas vão achar que fiquei louco. Que bom, é assim mesmo. Enquanto a gente ficar na nossa sabedoria, irmãos, que foi a abertura do culto hoje, enquanto a gente não fazer uma loucura em casa, enquanto a gente não fazer algo inesperado em casa, irmãos, vai ser esses resultados. Por que o Senhor traz essa mensagem para nós? Voltemos lá em Marcos capítulo 2 e o verso de número 12, o finalzinho eu quero orar por você a respeito disso. Finalzinho do verso 12. Marcos 2, verso 12. Coloque de pé, por favor, para ler junto comigo. Glórias a Deus. E se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo, vou contar até 3, você lê bem forte. 1, 2, 3. Sabe o que o Senhor quer que você ouça lá dentro da tua casa? Nunca vimos nada igual. Sabe o que o Senhor quer que você ouça lá no teu trabalho? Nunca vimos nada igual. Mas sabe por que esses homens conseguiram atrair a atenção de Jesus? Irmão, só tem um nome: fé. Como está a sua fé? Sabe aquelas circunstâncias que parecem um gigante? Fé. A fé é ousada. A fé vai para cima. A fé não se intimida com a circunstância. A fé não se intimida com o que os outros dizem. E olha o que o Senhor disse para nós aqui agora: até quando vamos ficar ouvindo o que os outros dizem a nosso respeito? Nós temos que saber o que o Senhor pensa de nós. Acabou. Chega uma notícia ruim, a gente já, ai meu Deus, eu vou morrer, isso e aquilo. Confie no Senhor, confie nas promessas dEle. Até quando vamos dar ouvidos, irmãos, para as más notícias, sendo que nós temos um livro maravilhoso aí, recheado de 8.000 promessas, tem na Bíblia a nosso respeito, sabia disso ou não? 8.000 promessas. Aí chega lá um enviado do diabo, com um mensageiro do diabo, e quer abaixar a nossa guarda. Olha o que o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso é vingança? Isso é tratar com arrojo o adversário? Não, é o que o Senhor nos faz descansar no meio da guerra. Você crê nisso ou não? Então descanse no meio da guerra, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Deus Todo-Poderoso.